A paz do Senhor, meus amados, estamos aqui mais uma vez para glorificar e exaltar o nome do nosso Deus, pois só Ele é digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor. Meus amados, queria pedir aos irmãos que curtam, compartilhem este vídeo, para que cada vez mais essa semente seja plantada e seja levada cada vez mais longe. Motivo de muita honra, de muita alegria estar aqui, mais uma vez trazendo a palavra do Senhor. E hoje a palavra que eu queria trazer para os irmãos fica em João 13, versículo 4 em diante, que diz assim: Levantou-se da ceia, tirou as vestes e, tomando uma toalha, cingiu-se. Depois deitou água numa bacia e começou a lavar os pés aos discípulos e a enxugá-los com a toalha com que estava cingido. Aproximou-se, pois, de Simão Pedro, que lhe disse: Senhor, tu lava-me os pés a mim? Respondeu Jesus e disse-lhe: O que eu faço não sabes tu agora, mas tu o saberás depois. Disse-lhe Pedro: Nunca me lavará os pés. Respondeu-lhes Jesus: Se eu te não lavar, não tens parte comigo. Disse-lhe Simão Pedro: Senhor, não só os pés, mas também as mãos e a cabeça. Disse-lhe Jesus: Aquele que está lavado não necessita de lavar senão os pés, pois no mais todo está limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos. Porque bem sabia ele quem o havia de trair. Por isso disse: nem todos estáis limpos. Depois que lhes lavou os pés, tomou as suas vestes, se assentou outra vez à mesa e disse-lhes: Entendeis o que vos tenho feito? Vós me chamais mestre e senhor, e dizeis bem, porque eu sou. Ora, se eu, Senhor e Mestre, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés uns dos outros. Porque eu vos dei o exemplo, para que como eu fiz, façais vós também. Na verdade vos digo, que não é o servo maior do que o Senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois, se as fizerdes. Glória a Deus, que palavra maravilhosa, né? Aqui nós vemos um grande exemplo que o nosso Senhor Jesus nos dá, para que tudo que nós lemos que fala de Jesus é um exemplo para nós, porque Jesus é um exemplo de humildade, um exemplo de amor, de compaixão ao próximo, de misericórdia. Jesus, ele veio para nos passar isso, passar esse sentimento que na maioria das vezes não está em nós. E Jesus veio para nos confundir, para passar aquilo que nós não praticamos. Porque se formos só falar de boca é fácil. Você dizer que ama, que faz isso, que faz aquilo, mas na verdade nós não fazemos. Porque nós somos muito orgulhosos, nós seres humanos. Eu me coloco no meio também porque também sou falho, sou pecador. Porque nós sabemos que o que Jesus nos passou é um grande ensinamento. E o que Jesus faz, o que nessa palavra está escrito, que Jesus se levanta da mesa e começa a lavar os pés dos discípulos. Porque ele lava os pés dos discípulos para nos passar um ensinamento muito maravilhoso. Se nós formos pegar com o que Jesus está querendo passar nessa palavra para nós, é um grande ensinamento. E isso nós temos que levar para nós. Temos que pegar as coisas que nos acrescentam na nossa vida. Quando Jesus lava os pés dos discípulos e começa a lavar um por um e chega na vez de Pedro. E Pedro disse que o Senhor não iria lavar. Mas por que Pedro falou isso? Porque Pedro, ele respeitava o Senhor. Ele sabia que o Senhor era o seu mestre. Ele não estava desrespeitando o Senhor. Mas Jesus tinha que fazer aquilo para ensiná-los o que eles deveriam fazer. E quando Jesus disse para Pedro: se tu não deixares que eu lave os teus pés, não terás parte comigo. Aí Pedro vê e diz: Senhor, não lava só os pés, mas as mãos e a cabeça. Mas Jesus disse: aquele que já é lavado
Quando Jesus fala isso, ele fala do batismo. Jesus fala que aquele homem já era batizado, não carecia lavar só os pés. Naquela ocasião tinha que lavar os pés de Pedro para que Pedro entendesse que o que Jesus estava querendo dizer para eles, através daquele gesto. E eu me vejo no lugar daqueles homens, o quão maravilhados eles ficaram naquela hora, vendo o seu Senhor lavar os seus pés. E isso é lindo da parte de Jesus, sabe? Nós vemos o quanto Jesus é maravilhoso, só através dele fazer isso. Mas foi grande coisa, porque isso nos ensina. No versículo 13, Jesus diz: vós me chamais mestre e Senhor, e dizeis bem, porque eu sou. Ora, se eu, Senhor e mestre, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés uns dos outros. Porque eu vos dei o exemplo, para que como eu vos fiz, façai-vos também. Tá vendo? Jesus queria nos ensinar a sermos como Ele. Não querer ser maior do que ninguém, querer ser melhor do que ninguém. Se Jesus, que era mestre, que era o Senhor deles, lavou os pés, que dirá a eles que eram os servos? Que dirá a eles? Jesus fez aquilo para que eles façassem um com os outros. Porque tudo que Jesus veio fazer na terra, Ele veio para nos ensinar. Nos ensinar a ser homens melhores, a viver retamente diante de Deus. Porque nós vemos que Jesus sempre fazia a vontade do Pai. Em nenhum momento Ele queria fazer a sua vontade. E se o nosso Deus enviou Jesus, e Jesus nos enviou para fazer a obra dele, o que é que nós temos que fazer? Temos que fazer aquilo que Ele quer que nós façamos. E Jesus nos ensinou a sermos igual a todo mundo. Não querer ser melhor, porque muitas das vezes nós deixamos o orgulho entrar no nosso coração e querer tratar os outros mal. Não é assim, nós temos que tratar todos igualmente. É diferente você ver uma pessoa que bem vestida, cheirosa e tal, você vai dar uma atenção. Mas já chega um mendigo para pedir algo a você, conversar com você, como você irá tratar aquele homem? É isso que Jesus quis nos passar, que nós temos que olhar para todos de igual maneira, sem olhar para a aparência, nada. Porque Jesus, Ele sabia o que estava dentro do nosso coração. E isso é tão lindo, sabe? Mas nós não temos esse poder de ver, de saber. Por isso que nós temos que ter cuidado nas nossas atitudes, nas nossas falas. E temos que fazer a boa obra, irmãos. Temos que olhar para o próximo. Temos que fazer assim como Jesus fez, cuidar. Se for preciso, dar honra para aquele que está ali triste, caído. E deixar que Deus, deixar que o Espírito Santo nos conduza para fazer aquilo que Deus quer que nós façamos. Porque muitas das vezes nós queremos fazer que nem Jonas. Queremos fugir, queremos ir ao contrário do que Deus quer para nós. Porque a palavra do Senhor veio ao Jonas para que ele fosse a Nínive pregar a palavra. Mas Jonas sabia que o Senhor era misericordioso e ia ter misericórdia daquele povo. E Jonas quis sair do propósito. Mas quando nós estamos vivendo com Deus, o Senhor criará ocasiões para nos trazer para o propósito daquilo que Ele quer que nós façamos na obra. E o Senhor levantou uma tempestade, Jonas foi logo jogado ao mar. O peixe, ele foi parar no ventre do peixe, passou 3 dias e foi para o propósito, fez o que Deus quis que ele fizesse. Então nós temos que ser assim. Jesus nos ensinou a sermos assim, porque Ele nos deu o exemplo. Nós temos que seguir o exemplo dele, fazer a boa obra. É tempo, temos que fazer agora, não deixar para depois, porque Jesus está voltando e logo Jesus irá voltar. Mas muitas das pessoas vão pensar assim: essa história eu já conheço desde quando eu era criança. Mas não é assim. Nós temos que pensar em nós, temos que buscar a nossa salvação. Temos que querer conhecer Jesus, assim como Zaqueu quis conhecer Jesus.
Tinha muita gente na frente alta e Zaqueu quis conhecer quem era Jesus e ele subiu numa figueira para ver quem era Jesus. Mas quando ele subiu, Jesus viu e disse: Zaqueu, desce depressa, porque ele iria repousar na casa de Zaqueu. Isso é lindo, meus irmãos. Quando nós buscamos, batemos, perseveramos em oração, o Senhor ele diz: desce, abra a porta que eu vou entrar. Ele nos dá o Espírito Santo de Deus quando nós perseveramos em oração, buscamos Ele e Ele faz a obra na nossa vida. Então temos que ser assim, não deixar que as coisas nos abalem, nos tire da presença do Senhor. Não, mas nós temos que seguir o exemplo de Jesus, que fez a obra todo o tempo. Assim como Jesus nos passou esse exemplo de lavar os pés dos discípulos. E no versículo 16 ele diz: na verdade vos digo, que não é o servo maior do que o seu Senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Jesus nos fala que nós não devemos ser maior. Se Jesus, que é o nosso Senhor, Ele nos lavou os pés, como nós queremos ser maior do que Ele? Não. Nós temos que fazer que nem João Batista fez. Quando teve uma questão entre os seus discípulos, João Batista, os discípulos disseram: Senhor, mas aquele que tu batizastes no rio está batizando as pessoas mais do que o Senhor. E João Batista disse: carece que eu diminua e ele cresça. Porque João Batista sabia que ele não era o Cristo, ele não era. João Batista ele sabia qual era o propósito de Deus. O propósito de João Batista era ir adiante do Senhor e endireitar os caminhos. E assim nós temos que fazer, nós temos que entender o que é que o Senhor quer conosco. Eu sei que é difícil, mas nós temos que dizer: Senhor, eis-me aqui, que seja feita a Tua vontade na minha vida. E deixar que Deus faça a obra dEle na nossa vida. É isso que o Senhor quer, que nós busque Ele verdadeiramente em espírito e em verdade. Siga os ensinamentos, siga os mandamentos do Senhor. Siga, leia a palavra, ore, jejune. Porque quando nós buscamos verdadeiramente, o Senhor se apresenta para nós e Ele fala conosco. No momento de angústia, Ele se fará presente e estará conosco sempre. Esse é o Deus que eu sirvo. Nós temos que buscar Ele. Por isso que eu venho pregar a palavra do Senhor. Por isso que eu venho dizer que Deus, Ele salva. Porque Jesus, sendo o Mestre, sendo o Senhor, Ele lavou os pés dos seus discípulos. Porque o Senhor deu honra aos seus discípulos. E deu um grande ensinamento. Nós temos que se apegar na palavra, se apegar na nossa fé, se apegar no amor que Deus tem conosco. Porque Deus é muito fiel, meus amados. Deus é muito fiel. Chegará um dia que Jesus irá voltar para buscar a sua igreja. Nós temos que perseverar em oração, clamar, buscar. Verdadeiramente temos que ser sedento da palavra de Deus. E isso é meio difícil porque o mundo oferece muitas coisas. Sim, o mundo oferece, mas carece nós escolhermos o que nós queremos. Tudo está na nossa escolha. Se nós escolhemos seguir Jesus, buscar Jesus, é a melhor escolha que eu indico para você. Busque ao Senhor, para que quando você chegue no momento certo, você vá para a glória junto com Ele. E lá será lindo, não haverá dor, tristeza, nem choro. Glorificaremos, louvaremos ao nome do único Deus, o nosso Senhor. Amém, meus amados? Essa palavra hoje é uma palavra que eu queria deixar para os irmãos, que os irmãos meditem nessa palavra, se puder. Fica no Evangelho de João, capítulo 13, que nos fala o que Jesus fez para os seus discípulos, lavou os pés dos discípulos, deixou um grande ensinamento para nós que somos servos do Senhor e para você que ainda não aceitou Jesus como teu Salvador. Porque Jesus, Ele é amor, meus amados. Jesus, Ele é a compaixão, humildade. Um homem que veio ao mundo, não se corrompeu, sabe? Isso é lindo, a gente tem que se apegar no que Jesus nos passa nas Escrituras. Mesmo nós não estamos vendo, mas nós lê e sente que Deus Ele está conosco. Isso é lindo. Leia a palavra do Senhor, se alimente da palavra do Senhor.
e em breve Ele vai voltar, o nosso Senhor Jesus. Amém? Que essa palavra venha a ser plantada no teu coração, em nome de Jesus. Deixa eu orar por você e sua família, em nome de Jesus. Senhor, meu Pai e meu Deus, estou aqui, Pai, diante do Senhor para te agradecer, Pai, por tudo que o Senhor tem feito, por mais esta oração, por mais este vídeo, Senhor. Abençoa, Pai, direciona este vídeo às pessoas que estão precisando da Tua palavra, Senhor. Que venha tocar no coração de cada um, que eles venham entender o que o Senhor quis passar nesta palavra, Senhor. Porque Tu és fiel para fazer infinitamente mais, Senhor. Abençoa a família de cada um, Pai. Cuida deles, Senhor. Repreende todo o mal, dá livramento, dá saúde, Pai. Dá cura para aquele que precisa, Senhor. Abençoa eles em nome de Jesus, eu te peço, Pai. E rogo, Pai, a Ti, porque eu sei que Tu tem poder, Pai, sobre os céus e sobre a terra, Senhor. Abençoa em nome de Jesus, Senhor. Amém. Muito obrigado, meus amados. Fique com Deus. Que a paz do Senhor Jesus esteja contigo. Que a paz do Senhor Jesus esteja na tua casa, em nome de Jesus. Eu agradeço essa oportunidade. Amém.